estamos aqui com mais um novo episódio do Trad Talk, podcast de tradução. A minha entrevistada de hoje, a convidada, é a Paloma Bueno Fernandes. Seja bem-vinda, Paloma. Obrigada, Caroline, pelo convite. É um prazer enorme poder falar um pouquinho do meu trabalho. É um prazer, é todo meu poder recebê-la aqui, falando sobre um trabalho tão interessante que muita gente desconhece, né? A maior parte das pessoas que não trabalham com Libras meio que acham que Libras é um mundo à parte, desconhecido. Então ela está aqui para tirar todas as nossas dúvidas e explicar como que funciona, até para de repente alguém ter interesse ou possa vir a ter interesse em entrar nessa área, né? Bom, a Paloma então, ela é mestranda em Linguística Aplicada, especialista em interpretação de Libras, é intérprete de português Libras, tanto simultânea quanto consecutiva, no ensino superior, em conferências, palestras, provas do Enem e concursos. Também é intérprete de janela de Libras para filmes institucionais, mensagens religiosas e trabalhos acadêmicos. Ela também faz, além da interpretação de Libras, tradução para legendagem e é professora de Libras nos cursos EAD de extensão universitária de Libras na Inilibras. Fala mais um pouquinho sobre o que você faz, como que você começou na área, por que você decidiu fazer Libras? Bom, eu comecei a aprender há 10 anos atrás, por curiosidade, porque eu conheci uma menina surda e ela apontava as coisas e fazia um sinal, e aí eu estranhei aquilo e eu comecei a aprender, fui fazer o curso por curiosidade. E aí, um tempo depois, eu namorei 1 ano e meio com um surdo, aprendi mais, ele me ensinou muita coisa, mas nunca pensei que poderia ser algo profissional, porque até então não existia regulamentação da língua de sinais no Brasil, a língua não era reconhecida como língua no Brasil, a profissão ainda estava longe de ser reconhecida oficialmente, então eu fui fazendo por hobby, por achar legal, por achar bacana, fui estudando, buscando cursos, para atender os surdos da igreja, pessoas que você acaba encontrando, né, no shopping. E aí eu continuei estudando e aí surgiu a oportunidade de trabalhar. Eu falei, não, mas como assim trabalhar com isso, intérprete de Libras? Como assim? Aí foi onde eu comecei a trabalhar. Entrei numa escola profissionalizante, aí depois entrei na Universidade Paulista, que é onde eu trabalho hoje. Atuo acompanhando uma surda no curso de engenharia. E ela é oralizada também, então eu faço um tipo de interpretação bimodal, onde eu falo, porque ela faz a leitura labial, e uso os sinais também, simultaneamente. Então é esse o trabalho que eu faço. Geralmente, eu como intérprete, eu atuo mais no par linguístico português para Libras do que de Libras para português, por conta da necessidade que os surdos têm em diversos âmbitos, seja no educacional, seja no trabalho. Então, ele precisa assistir uma palestra, fazer uma integração numa empresa, ele precisa da informação na língua dele. Sim. Então, tem um palestrante, tem o pessoal do RH, dando ali, ministrando uma palestra, ministrando uma informação, e aí eu faço geralmente a interpretação para Libras, do português para Libras. Então, geralmente, o trabalho do intérprete acaba sendo esse. E na tradução, que é bem menos frequente, é no caso de um vídeo, um convite que eles fazem, eles querem que os ouvintes tenham acesso ao que eles estão falando na internet. Aí onde eu faço a legendagem para os ouvintes, ou a voz, no caso de interpretação às vezes. Então, em menor frequência do português da Libras para o português, e maior frequência do português para Libras. Sim, eles têm muito mais necessidade, nesse caso, de entender o mundo que é mais amplo, que a gente se comunica muito mais facilmente, e eles já não, né? Porque nesse caso acaba sendo um recurso de acessibilidade. Existem muitas leis no Brasil que implantaram, né, no setor educacional, por exemplo, é onde a atuação do intérprete ela é mais forte, é onde tem maior necessidade, onde tem maior demanda por intérpretes, é o segmento educacional. Inclusive, é onde, desde que eu comecei, geralmente eu estou no âmbito educacional, seja para aprendizes de empresas, seja num curso profissionalizante, técnico ou superior. Aprendiz de empresa seria o que exatamente? É por conta da lei de cotas, então eles acabam contratando muitos surdos. E aí os surdos chegam nesses treinamentos, chegam nas empresas, eles precisam ter essa acessibilidade. E aí por meio do intérprete tem essa acessibilidade para que ele possa ser incluído dentro da empresa pela lei de cotas, mas ele precisa ter primeiro a informação. Entendi, que legal, bem bacana, né? Interessante. E como que funciona um curso de Libras, por exemplo? Bom, um curso de Libras
tem o nível básico, como em qualquer idioma, você precisa ter o domínio da língua, um conhecimento, um contato com os usuários da língua, e aí depois você pode fazer um curso de intérprete ou de tradutor e intérprete. Hoje, atualmente no Brasil, tem vários cursos de bacharel em letras libras, tem também licenciatura em letras libras para quem quer lecionar libras, tem hoje em dia pós-graduações em libras, interpretação da libras ou até mesmo libras e ensino de surdos. Então tem várias formações dependendo da área. Ainda não chega perto do que temos nas línguas orais, por exemplo. A tradução literária, uma formação específica e mais extensa, não temos muito isso ainda. Mas a nossa formação hoje, em geral, ela é mais genérica. O meu curso mesmo é intérprete de Libras. Você pega lá linguística, um pouquinho de tudo e vai, seja onde for. Porque o surdo ele tem a necessidade linguística no segmento da saúde, na delegacia, no advogado, então eu não tenho como dominar tudo isso. Hoje em dia a nossa formação ainda é muito genérica. Mas já existem vários tipos de níveis de curso. Um curso de módulos básicos de 60 horas, 120 horas, 180 horas, depende da escola, da região. E esses cursos geralmente são oferecidos por associações de surdos ou pessoas com deficiência. Então fica a dica aí para quem quiser aprender um pouquinho, iniciar, ter esse conhecimento e até mesmo ter um contato com o surdo, procurar uma associação é uma boa opção, porque você já tem acesso aí aos usuários dessa língua. Com certeza. Você acha que, eu vejo muito um paralelismo aí, né, da Libras, a gente acha que é uma ramificação da tradução, né, mas ela é uma ramificação meio que independente totalmente com todas as outras ramificações que a tradução tem dentro da Libras, né, porque, por exemplo, você tem a interpretação, no caso, né, que seria a interpretação, você tem interpretação médica, você faz em plantões policiais, você faz na corte, em tribunal, na verdade, né, em concurso, e isso tudo tem dentro da Libras também, Sim, né? Tem essas necessidades linguísticas. E mais atualmente tem tido tem surgido aí um pouquinho dessa tradução literária, que é a tradução de textos literários para os surdos, porque na escola ele precisa ter isso. Sim. Então já existem alguns cursos ainda um pouco tímidos, são poucos no Brasil, mas tem alguns cursos que falam um pouquinho da questão teórica da tradução literária, enfim, é mais aspectos teóricos e poucas, raras oficinas práticas. Então a Libras também inclui diversos âmbitos. A questão é que hoje os intérpretes eles atuam onde tem, porque o surdo ele tem necessidade. Eu não vou nessa área porque eu não entendo nada, o surdo vai ficar sem, eu não posso negar o trabalho porque senão prejudica o surdo. Sim, então a gente fica um pouco nisso e atuando um pouquinho em cada segmento. Que legal, que bacana. E você acha que ele tem essa área, tem a mesma dificuldade que tem a área de interpretação ou tradução mesmo, que eles acabam pegando qualquer pessoa que saiba a língua de sinais para ser intérprete? Olha, com certeza, gostei da pergunta. Eu tinha essa curiosidade. É comum, assim, a pessoa não sabe inglês ou espanhol e vai lá e faz uma tradução? Na língua de sinais é muito comum, infelizmente. Pois Até mesmo, eu não culpo tanto os intérpretes das empresas, porque nós não damos conta da demanda e tem o surdo tem necessidade. Então, existe aquela questão que a gente fala até mesmo para o surdo, todo mundo pensa, mas é melhor alguém que sabe um pouquinho do que ficar sem ninguém ali largado, né? Então a gente acaba tendo que concordar, em algumas vezes, em alguns momentos, a gente de certa forma releva, não tem ninguém quer aquele trabalho, atuar no ensino médio, nas escolas públicas. Hoje em dia, quem quer ser professor? Poucas pessoas, muitos estão deixando de ser professor para evitar esse ambiente, né? Um ambiente de violência, um ambiente complicado, de desvalorização. Então, na questão educacional, os surdos sofrem ainda isso, a escassez de intérpretes e os que têm ainda não têm muita proficiência em Libras, não têm influência na língua. E são pessoas com boa vontade, então a gente acaba relevando, tem boa vontade, quer ajudar o surdo, tem uma visão mais social de incluir aquele surdo. Entendi. E acontece também desse tipo de pessoa, de repente, ter uma experiência, uma vivência dessa e acabar decidindo entrar para Libras e estudar e conhecer mais a fundo? É um pouco raro, um pouco raro. Muitos que até são filhos de surdos, que têm a língua de sinais como língua materna, demoram a visualizar isso como profissão. Alguns pensam assim, mas
meus pais são surdos, eu vou ganhar dinheiro em cima disso, alguns sentem até uma certa culpa, até eles entenderem que isso é sim uma profissão regulamentada por lei no Brasil, Lei 12.319 de 2010, que regulamenta a profissão do intérprete de Libras. Então, quando eles passam a ter esse conhecimento, eles entendem, nossa, esse trabalho é importante, então eu posso executar. Tem essas questões, mas são raros os casos. Tem muitos que eu conheço que são filhos de surdos e quando tiveram contato com essa realidade, tem uma necessidade, ou do pai, até mesmo os pais surdos, vou levar o currículo do meu filho lá, arrumar emprego para ele, e consegue. Aí o intérprete vai lá, não, mas eu não sou intérprete, eu só conheço a língua. Então, assim, é ali uma de certa forma conflitante, mas aí depois acaba entendendo. Mas não é muito comum isso. As pessoas, eu sei Libras, eu vou ser intérprete. Pelo menos com relação aos nativos da língua, não é tão comum. É que eu acho que é uma coisa que está engatinhando ainda, né? As pessoas ainda têm que... A tradução em si, em geral, né? O âmbito, incluindo tradução quanto interpretação. A interpretação é até um pouco mais antiga, um pouco... Ou não também, né? Vai saber. Mas é que as pessoas não entendem. A tradução em si, o mundo... Às vezes você fala para algumas pessoas, eu faço tradução, E você vê que fica um ponto de interrogação enorme na cara da pessoa, assim, porque a pessoa não sabe o que se trata. E Libras eu acho que ainda está engatinhando ainda mais, né? O Libras acabou de nascer comparado com o tempo da tradução, assim. Sim. Então, acho que é mais uma questão de cultura da sociedade mesmo, né? Com certeza. Mas eu acho que essas leis que estão sendo instauradas agora ajudam nisso, né? Bastante. Ajudou muito. Hoje, não temos números, mas se for comparar na década de 80, 90, com certeza o grupo de intérpretes e tradutores era infinitamente menor do que a gente tem hoje. E até mesmo a questão da pessoa fazer o curso básico e colocar aqui intérprete, o objetivo no currículo, intérprete. A pessoa, hoje existe um pouco até dessa ousadia. Tem alguns que fazem o curso e já acham que o curso da língua, uma introdução à língua, é um curso que habilita o tradutor e intérprete. Não é bem assim que funciona, até em relação ao inglês, as línguas orais não funcionam dessa forma, pelo que eu saiba. Não. Eu, por exemplo, eu fiz lá o meu humilde inglês de 200 horas, vamos supor. Fiz 4 anos, né? Demorei para fazer 4 anos de inglês. E eu não me considero intérprete, jamais. Eu não tenho coragem de colocar que eu sou, jamais, nem tradutora de resumo, não tenho nem coragem. E assim, as pessoas hoje têm, por quê? Porque existe uma demanda, o mercado ele absorve muito fácil. Quem tem Libras, assim, o mercado absorve muito facilmente. Os surdos acabam, você é meu vizinho, você sabe um pouco de Libras, vamos lá me ajudar. Então os surdos, eles acabam até tomando um pouco essa postura pela necessidade do que pela consciência do que é a profissão, sem considerar esses aspectos. E quem tem interesse em fazer Libras, você indica onde são as universidades, quais são as opções? Tem só curso universitário, tem curso de extensão também? Como que funciona? Bom, tem vários tipos de cursos. Tem os cursos livres oferecidos pelas associações de surdos e pessoas com deficiência. Tem institutos educacionais que têm os cursos. Tem faculdades e universidades que oferecem cursos de extensão gratuitos e pagos, depende da região. Existem cursos de extensão à distância de Libras e também de tradutor e intérprete de Libras. Dá para fazer essa sequência. Os institutos que oferecem, quando você termina um curso nível 1, 2, 3, eles já liberam você para fazer um de tradutor e intérprete, sem problema nenhum, porque você já tem uma bagagem, já tem uma sequência dentro daquela instituição. Então, isso é muito comum, mas tem vários tipos de curso. Para quem gosta de se arriscar mais e quer apostar em algo novo e gosta de fazer um curso mais longo ou pretende, tem curso de bacharel em letras livres, onde você pode entrar sem ter conhecimento nenhum e lá você vai aprender a desenvolver com professores surdos a língua e aí começar a ter aulas já em Libras. Então isso é algo bem mais profundo mesmo, né? Sim. Então tem um momento do curso que já tem as aulas em Libras, ministradas em Libras já. Então tem esses níveis, os livres de extensão, de graduação e os de pós-graduação também, em São Paulo, no Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro já pode-se encontrar cursos de especialização em língua de sinais, tanto tradução, interpretação, ensino de língua de sinais e educação para surdos, Libras e educação para surdos em um curso só, para quem quer atuar com o surdo no sistema educacional. Que bacana! E você agora mestrando em linguística aplicada, né? Como que você acha que isso está ajudando
essa união de linguística aplicada com Libras? Olha, ajuda bastante porque a minha primeira formação, na verdade, é gestão de recursos humanos. Então, eu atuei um tempo com surdos no CIE, no Centro de Integração Empresa-Escola, onde eles passavam por um processo de inclusão para a lei de cotas. Então, eu atuei ali com os dois ali juntos. Então, para mim foi bem interessante. Mas para eu que não tinha uma bagagem de letras, assim, está sendo incrível, porque eu estou tendo uma base muito grande, até mesmo da questão do ensino, da aquisição de línguas, até mesmo das teorias linguísticas, mesmo que acabam... as teorias, elas sustentam aquilo que as teorias sobre Libras desenvolveram. Então, tudo com base em linguística. Então, quando eu estudo isso, você vê que tem uma comprovação, não é algo inventado, não é algo dos aspectos que a língua brasileira de sinais e as línguas de sinais possuem, nos aspectos formológicos, semânticos, sintáticos, são analisáveis também com a mesma teoria da linguística que é usada para inglês, português. Então, as teorias, ela consegue abranger e alcançar a língua de sinais também. Com base nesses estudos, a gente tem tantos avanços que comprovaram a questão da língua de sinais. Como língua, né, ela teve esse reconhecimento na década de 60, né, com pesquisas feitas nos Estados Unidos, onde descobriu-se que ela tem esses aspectos. Porém, a modalidade da língua é diferente. Sim. Modalidade língua oral é a que a gente fala, né, por meio desse sistema, e a língua de sinais, que é um campo visual, espacial, onde você recebe a informação pelo visual e emite a informação por um espaço, pela sinalização no espaço. Só essa diferença, modalidade visual, motora e a modalidade oral auditiva, que é a língua que nós comumente usamos. Sim, sim. E... bom, isso é uma pergunta óbvia, na verdade, né? Que para você fazer a interpretação de sinais não basta só saber a língua de sinais, né? O que envolve fazer uma interpretação de sinais? Ai, muita coisa. Tanto quanto... Para começar, uma boa memória. Para interpretação, você precisa ouvir, memorizar, passar. Enquanto você está passando, você está ouvindo mais informação. Sim. E precisa ter uma memória, uma certa agilidade, um bom conhecimento linguístico na língua-alvo, porque o surdo está ali esperando a informação. Então, você precisa saber e entender também o que a informação que você está ouvindo. Também, de preferência, né, saber do assunto um pouco antes, precisa ter essa habilidade de correr atrás dessa informação. Precisa ter muita clareza na hora de sinalizar, porque se a pessoa está falando rápido e eu só sinalizar rápido de qualquer jeito atropelado, talvez o surdo não me compreenda. Então eu preciso ter uma sinalização clara, concisa, que também não saia dançando, porque tem, às vezes a gente viu uns episódios por aí no mundo, né, que o intérprete ele sai dançando e rebolando. Então, tá achando que não, então tem que também ter esse cuidado, tem que ter essa postura, tem que ter essa cautela, não posso exagerar, ficar ali dançando. Então tem que ter esse bom senso também, porque senão chama mais atenção do que a informação principal, o palestrante. Sim. Então tem que ter essa cautela também. Então também existe ruído na linguagem de sinais. Nossa, com certeza. E ruídos, assim, você falou mais da habilidade. E envolve a questão do físico mesmo. A gente não pode simplesmente listradinho, pintadinho, porque senão, nossa, o surdo fica vesgo de tanta penduracalha aqui, né? Imagina, brinco balançando, o surdo reclama, tem surdo que reclama, porque chama mais atenção do que a informação que está sendo passada pela minha mão. Sim. Então acaba sendo ruído. Foi legal esse comentário seu, porque para ele é ruído visual. Entendi. Uma roupa que chama muito um decote inadequado, ele fica ali prestando atenção em outra coisa. Então tem que ter esse bom senso também. Maquiagem leve, uma roupa com uma cor neutra, de preferência que contraste com a cor da pele. Então se eu sou negra, eu vou usar um bege, gelo, uma cor que contraste, porque senão, se a iluminação não estiver também muito boa, vai comprometer a informação. Se eu sou branca e colocar uma blusa muito clara ou parecida muito com a cor da minha pele, vai atrapalhar, vai cansar a vista dele. Então precisa ter esse contraste na hora de interpretar também. Tem que pensar em tudo isso. Pois é, né? São muitos detalhes realmente. E vocês têm também horário de trabalho, assim, igual tem na interpretação? Vocês trocam frequentemente? Sim. Uma palestra, por exemplo, longa, como que funciona? Depende do contratante. É lógico. Vamos considerar o ideal, né? Vamos considerar no mundo ideal e não no mundo real. No mínimo 2 ali fazendo essa troca. Um interpreta, o outro descansa ou fica, na verdade, a gente chama de apoio.
E aí e vai fazendo essa troca e esse apoio. Enquanto um está, entre aspas, sentado descansando, o outro está em pé interpretando, o outro está ali dando apoio, soprando, de repente, uma informação que não deu para ouvir direito, ou você ouviu, ou então, nossa, não conheço esse termo aqui, e aí o que está ali na sua frente de apoio passa o sinal. Aí você passa o sinal, passa o contexto. Então, para isso também, mas geralmente para eventos longos, como o ideal, temos sim o revezamento. O intérprete chega atrás, tem alguns que se combinam, vai dar um tapinha nas costas, ou é hora de sair, porque senão vai ficar ali na pessoa que eu tô ali querendo tirar, você dali, ficar ali fazendo também um certo ruído, ou uma intriga ali. Então, tem todo um combinado antes, como que a gente combina? Ó, passei a mão no cabelo, senão que eu tô cansado, não tô aguentando mais, ou então eu tô tonta, não tô bem, sobe. Mas então isso depende de vocês, ou tem um tempo? 20 a 30 minutos. 20 a 30 minutos por vez. Entendi. E funciona de forma diferente ao vivo, na janela, sim, e algumas outras partes também? Tem outras modalidades também, né? Tem, no caso da janela, é cortado, é editado. Aí você faz um vídeo, corta, depois põe outro, ou na sequência, ou em cima, ou faz um inteiro, e depois outro vídeo, outro intérprete faz um outro tema, então tem isso também. E também se for um diálogo, uma conversação, uma historinha, depende do público, aí já depende de N fatores, podem ser 2 intérpretes, um aqui, um ali, a gente fala, aí depende, você é o personagem X ou é o personagem Y, e aí eu faço uma parte, você faz outra parte, depende do público, depende do tema, depende de N fatores, do espaço que eu vou ter de janela, tem essa questão. Que legal, não? É muito interessante. Então você faz tanto em janela quanto em instituições e você faz em alguma outra área, mas que eu já não no máximo para legendagem. Para legendagem, é verdade. Não, mas que eu digo assim, dentro da Libras mesmo. Não. Janela e interpretação, instituições. Legal, bacana. Que legal. Gente, eu fiquei super interessada. É um mundo à parte, Libras, né? São muitas coisas interessantes e bacana. Vale a pena, eu acho que conhecer, de repente até as pessoas se interessar. Se eu não me engano, em Santa Catarina eu acho que tem, né? Algo parecido. Em Santa Catarina tem o bacharel em Letras Libras, a licenciatura em Letras Libras. A licenciatura é dada uma certa preferência para os surdos, que segundo a legislação, o surdo, se ele empatar, por exemplo, em um concurso como ouvinte, ele tem uma certa preferência, porque ele é nativo da língua, aquela coisa toda, isso é legal. É bacana, é muito bacana mesmo. Então tem essas modalidades, e o bacharel para a pessoa atuar como tradutor e intérprete de Libras. E assim, pelo Brasil, eu soube que recentemente tem outros cursos de 2012, 2013 para cá, que são cursos de licenciatura para atuar com ensino bilíngue. Hoje tem escolas de ensino bilíngue para os surdos. Ele tem, por um aparato legal e tudo, ele tem o aprendizado por meio da Libras como primeira língua, ele aprende português como segunda língua. Então existem hoje licenciaturas em algumas regiões do Brasil, que é licenciatura em educação bilíngue. Ensino bilíngue. E no Rio de Janeiro também tem educação bilíngue. Que legal, muito. Então tem essa modalidade. Não é a minha especialidade, sim, mas eu admiro quem faz, porque pensa, né, uma criança surda, que às vezes conhece pouco Libras, porque os pais não são surdos, e aí ele precisa adquirir essa língua, até mesmo em contato com os outros surdos, e você como professor é uma responsabilidade muito grande. Eu não sendo nativa, mesmo tendo fluência, e tem que gostar também de criança, tem que gostar dessa questão da aquisição de linguagem para crianças, então é bem específico mesmo, é uma formação bem específica para quem gosta e pretende atuar com o ensino bilíngue para os surdos. Sim, é muito, muito interessante mesmo. Que legal. Bom, Paloma, foi um prazer te ouvir falar aqui, eu ficaria horas ouvindo você contar, mas porque eu vejo aqui na sua cara que você gosta do que faz, nossa, né? amo. Eu gosto quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso. Ai, eu até me empolgo, mas eu nem sei por onde começo, porque eu sou representante do Sindicato dos Intérpretes lá na minha região. O sindicato é estadual, o Sintiusp, então eu represento no Vale do Paraíba, São José e região.
Então eu gosto muito de defender a questão da profissão, eu gosto de falar muito sobre a profissão. Mas no contexto todo é tão amplo que realmente, nossa, a gente ficaria aqui horas falando sobre isso, muito tempo. São muitos detalhes, tem as questões legais, as questões educacionais, as necessidades sociais dos surdos, de empregabilidade e por aí vai longe. Vai longe, é verdade mesmo. Que bacana, muito obrigada por você ter aceitado. O prazer foi meu, Carol. Foi um prazer poder te ouvir sua história, saber o que você faz, saber um pouquinho mais, né, conhecer seu trabalho. Muito obrigada, Paloma. Eu que agradeço. Bom, até o próximo episódio então, pessoal. Até mais.